Minha gente, nesse último bloco eu converso com o professor Anderson Ramires, que é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, vem comentar conosco, nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, né, no TSE, o julgamento referente à chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Isso pode, inclusive, derrubar o presidente que temos aí, né? Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cláudio, muito obrigado. Professor, esse processo julga um suposto uso de dinheiro ilícito na campanha eleitoral de 2014. É algo assim inédito, um julgamento dessa envergadura no país, né? É verdade. Todos que estão nos assistindo, você que está aí acompanhando, né, esse jornal, tem percebido essa particularidade, ou seja, algo novo, único, que tem acontecido na política brasileira. Os juristas, muitos dos meus alunos da Faculdade de Direito, vêm acompanhando esse julgamento como sendo um julgamento inédito, como o Cláudio muito bem colocou, que vem trazendo várias repercussões sociais, políticas e jurídicas para o Brasil. Professor, esse julgamento pode levar, assim, o país a uma situação realmente, eu disse, inédita, mas uma situação realmente muito particular, muito curiosa, que a gente, na história recente, nós nunca tivemos aqui, na verdade, né? A presidente eleita, ela foi deposta, né, do cargo, o vice assumiu, e se esse julgamento configurar pela cassação da chapa, ou seja, não teremos nem presidente e nem vice, porque o Temer, que é o atual presidente, também sairia. Como é que ficaria a situação do país, a situação dessa? Cláudio, excelente pergunta. Pessoal, a nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela regulamenta a linha sucessória da presidência da República. Então, a presidente Dilma, no caso a ex-presidente Dilma, foi eleita pelo voto direto popular e Michel Temer foi eleito como vice. Ela foi afastada, Cláudio, por suposto, agora já configurado, né, comprovado, ato praticado depois da diplomação como presidente. E no caso desse julgamento, agora que ela também está sendo julgada, é por um fato praticado antes das eleições. Vamos colocar a diferença, porque, por exemplo, depois das eleições, porque nós temos, vamos explicar as instâncias, né, e as divisões do Judiciário. Sim. Por que é o TSE que está julgando isso e não o Supremo Tribunal Federal? Porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é um tribunal especializado na justiça eleitoral. Tudo que acontece no período das eleições é julgado pela Justiça Eleitoral. E a última instância da Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, que fica em Brasília. Então, está sendo julgado ali uma suposta infração da lei eleitoral e não da lei de responsabilidade do presidente, nem a Constituição. A princípio, o que está sendo discutido é se houve violação da soberania do voto popular. Entendi. Se houve abuso de cargo público ou de certas questões econômicas, influenciou direto ou indiretamente o voto da população, violando assim a autonomia da vontade do povo, tendo ali alguns assuntos a serem discutidos nesse julgamento. Então, pessoal, vamos acompanhar esse raciocínio. Tudo que foi feito no período das eleições é julgado pelo TSE. O que foi feito depois das eleições é julgado, os atos praticados pelo presidente, é julgado pelo Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o que aconteceu na época da presidente Dilma? Ela foi julgada por um ato que foi praticado depois que ela tinha tomado posse. Entendi. E esse ato que está sendo julgado agora no TSE, hipoteticamente teria sido praticado antes das eleições. Ou seja, teria influenciado o voto do povo. Entendi. E já o outro ato que foi ocasionado ali depois, o impeachment da presidente Dilma, não influenciou o voto do povo, mas ele aconteceu porque o povo já tinha votado. Entendi. Então ela já era presidente. Existe essa distinção. Pois a defesa, inclusive, da chapa, né, os advogados argumentam que o TSE estaria impossibilitado de julgar. Agora, o senhor já falou, né, da situação, a presidente, isso foi dentro do período eleitoral, foi antes da posse, né? Agora, no caso, se o TSE julgar pela cassação da chapa Dilma Temer, ou seja, o presidente Temer sai do cargo também, eles podem recorrer ao Supremo? Há uma possibilidade de recurso? É possível que eles tentem algum recurso, alguma medida judicial no Supremo Tribunal. Porém, não cabe
recurso dessa decisão, porque eles terão que ser afastados imediatamente. O TSE, a composição dele já é estruturada de uma determinada forma para que ele tenha autonomia. Para você ter ideia, o TSE, você que está acompanhando essa entrevista, pode acompanhar nas reportagens sobre o tema, são 7 ministros que fazem o julgamento. Então, olha só, o Supremo Tribunal, que é o Tribunal máxima da República, ele tem 11 ministros. 3 ministros são eleitos entre esses 11 e vai compor o TSE. Entendi. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele tem 33 ministros, lá em Brasília também. E deles é eleito 2 ministros para compor o TSE. E além disso, 2 advogados são indicados pelo STF, nomeados pelo presidente da República para assumir as 2 últimas vagas. Então ficam 7 ministros. Eu imagino que ainda que recorram, né, a chapa recorra ao Supremo, dificilmente uma decisão dessa pode ser revertida, né? O rito não prevê esse tipo de situação, mas é possível, juridicamente, existe algumas remotas possibilidades de se fazer o julgamento ali. Mas a jurisprudência do Supremo já está bem clara no sentido de manter, manter a decisão do TSE. Né? Professor Ramírez, vamos colocar assim em termos práticos. Caso se confirme essa cassação da chapa, quem fica no comando do país? O presidente da Câmara dos Deputados. Seria hoje o Rodrigo Maia. Presidente da Câmara. O que acontece, pessoal? O Congresso Nacional é a casa do Legislativo Federal. Ou seja, ela é composta por 2 casas. O Congresso é feito, chamado bicameral, o Congresso brasileiro, porque ele tem o Senado Federal, onde ali atuam os senadores, e a Câmara dos Deputados, onde atuam os deputados federais. Então, a Câmara dos Deputados tem ali a sua eleição, escolhe o seu presidente, e aquele presidente está na linha direta, na linha sucessória. Isso é automático? Automaticamente, saindo o presidente, no caso já saiu a presidente eleita Dilma. Ficou o vice no lugar de presidente, não temos vice. Caso ele seja retirado, assume Rodrigo Maia. Mas é por um tempo determinado. Sim, também. Ele assume por um prazo máximo de 6 meses, quando, nesse período, ele deve organizar e conduzir novas eleições. E aí entra um outro tema. As eleições seriam diretas ou indiretas? Ou seja, o povo poderia votar ou não? Eleição direta é quando o povo escolhe diretamente o seu governante. Indiretamente, o povo votou para os congressistas e eles vão escolher o E o que pode acontecer nesse caso? Bom, existe a previsão constitucional que nos primeiros 2 anos de um mandato presidencial, havendo vacância da presidência da República, vai haver eleições diretas. O povo vai novamente votar. Em até 2 anos. Em até 2 anos. Contamos da posse da presidente Dilma e do Michel Temer. Então já passou 2 anos. Não é mais possível. Porque eles assumiram em janeiro de 2014. De 2015 ou 2015, perdão. A eleição 16, foi em 2014. Já passamos de 2 anos e meio praticamente. Pois então nós já estamos no meio de 2017. Então, quer dizer, já a Constituição prevê que os deputados e senadores é que vão escolher o candidato. Seria a eleição indireta que o senhor falou. Vão escolher dentre os candidatos que se apresentem, qual deles eles vão eleger para ser presidente. Pode ser qualquer pessoa. Mas esse candidato, ele vai cumprir apenas esse restante mandato? Sim, é o chamado mandato tampão, que ele cumpre vai somente... Vai quebrar um galho aí esse período. Ele cumpre esse período aí. E aí, claro, automaticamente em 2018 teremos a eleição normalmente no país. No país. O que acontece, Cláudio, é que a população talvez não saiba, ou alguns possam saber, é que os ex-presidentes da República, eles têm toda uma estrutura da presidência da República, mesmo depois que eles deixam. Por exemplo, Lula, Dilma, Fernando Henrique... Todos eles. Fernando Collor, todos eles, José Sarney, têm carros à disposição, tem motoristas, tem segurança, tem assessoria e um certo recurso para que eles possam cumprir a sua vida pública, mesmo sendo ex-presidente da República.
Pois é, são coisas da democracia, né? Assim, realmente são coisas que muita gente não sabe, a gente às vezes tem que estudar um pouco mais, né, professor, para entender um pouco a dinâmica da nossa democracia, que é uma democracia jovem, né? É verdade. Uma democracia muito recente. Professor Ramírez, só para a gente finalizar, as eleições foram em 2014, nós já estamos em meados de 2017. Por que demora tanto um processo como esse? Bom, o TSE, assim como os demais tribunais, eles seguem uma ordem cronológica de processamento. Então, quem deu início a esse processo foi um partido político, que no caso foi a bancada nacional do PSDB. Então, eles deram entrada em um determinado momento, mas o TSE estava julgando outros processos que tinham sido protocolados antes. Fila ali, né? Aí ele entrou na fila para ser julgado. Quando ele começou a ser julgado, o que aconteceu? Alguns assuntos foram discutidos e requereram provas. Então tiveram que ser ouvidas pessoas, tiveram que se buscar prova em outro processo, como na Operação Lava Jato, no processo lá em Curitiba, foi cedido algumas peças processuais, algumas delações, inclusive são parte das chamadas preliminares do processo. Acho que isso também... Pode continuar. Então olha bem, pessoal, o pessoal de casa pode ouvir na hora que estiver vendo essa matéria e outras matérias mais, está sendo julgado as preliminares. Até o momento, nós já foi encerrado 2 dias de julgamento e não foi votado ainda se vai ou não ser cassado, porque a defesa, ou seja, os advogados da chapa Dilma Temer, apresentaram, além do pedido de inocência, preliminares, ou seja, são assuntos que têm que ser julgados preliminarmente, ou seja, antes do julgamento do principal. Do julgamento em si. Né? Então ele vai ter que ser julgado antes, chamadas preliminares. Se ali alguma daquelas preliminares forem acatadas, inclusive pode até suspender o processo e se ganhar mais tempo que é o que o Michel Temer teria interesse. Tentando aí, né? O que se diz, às vezes, entre alguns juristas, colegas meus e até alguns repórteres, é que o Michel Temer, ele declara, e até já convidou várias vezes, o ministro Gilmar Mendes para visitas informais na residência oficial da presidência, porque o considera amigo pessoal. Então, quer dizer, ele conduzindo o julgamento dessa chapa na qual o presidente se faz presente... Traz uma situação... alguns dizem que ele deveria se julgar impedido ou suspeito por questões de uma certa tendência, né, que pela proximidade que tem com o presidente. Sim, porque até pelas declarações que ele já deu, que ele tudo indica que vai votar favorável à chapa Dilma Temer, para que mantenha o Temer na presidência. Já deu sinais. Caso ele seja, caso o julgamento caminhe para a condenação da chapa Dilma Temer, a Dilma ela vai sofrer efeitos, mesmo já tendo sido retirada, porque ela foi retirada mantendo os seus direitos políticos. E se ela for cassada agora, ela perde os direitos políticos. Ou seja, são 8 anos. Não poderá se candidatar pelo prazo de 8 anos. Muito bem colocado. É um assunto realmente que vai render, sim, uma conversa longa nos próximos dias. Eu quero agradecer, por enquanto, o professor Ramírez. Ele vai voltar para conversar conosco, né, professor? Vamos sim. Depois do desdobramento de tudo isso, de julgado, né, pela cassação ou não, ele voltará, se Deus quiser, aqui para comentar o resultado final desse assunto. Professor Anderson Ramírez, participando conosco aqui, traduzindo um pouco, ajudando a entender todo esse processo de julgamento da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença. Viu? Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui. A todos, meu boa noite. Ok, você da Grande Vitória que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, continue conosco sempre. Obrigado pela sua audiência de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixe sugestões no nosso canal lá no facebook.com/TVC Linhares. Acesse todo o nosso conteúdo também no nosso canal direto no YouTube e fale conosco por este telefone aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.